também pela oportunidade de demonstrar os estudos, os ensinamentos aqui para quem quer que esteja disposto a ouvir. A gente que agradece. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, muito obrigado. Então agora aqui, ó, a gente inicia essa palestra, né, falando sobre fé e ciência, né? Uma questão muito intrigante, porque envolve um embate que há séculos e séculos vem trazendo um bloqueio dos religiosos contra os cientistas, né? Depois de muito tempo, depois que a ciência se pôs à frente e teve o seu avanço há mais de 300 anos em diante, o homem deixou um pouco a fé de lado, principalmente os cientistas, para que se provasse que aquilo existisse através de meios científicos. E cada vez mais esses meios científicos vão se aprimorando e vão se demonstrando cada vez mais sólidos, porém, não distante da religiosidade, da espiritualidade, não distante da fé. O problema é que os cientistas hoje eles estão descobrindo algo muito, mas muito, muito, muito avançado e que explicam detalhes sobre a Bíblia do passado. E que muitos religiosos eles acabam bloqueando por ser cientistas e existir esse embate de muitos séculos para cá. E os cientistas também, observando todo o romantismo que existe dentro dos evangélicos, né, da parte evangélica, dos discípulos de Jesus traduzidos nos evangelhos, né, esse romancismo todo traz na cabeça dos cientistas algo que seria muito filosófico, muito besteira. Então, eu venho trazendo essa palestra para demonstrar que a fé e a religião, sim, elas vão andar juntas, a espiritualidade, sim, caminha em passos largos com a ciência, se ambas se entenderem e quando o homem deixar de ser um pouco mais mesquinho, orgulhoso, e observar que tudo aí em volta dele, nada é por acaso. Então, o objetivo principal, que eu detalho como 3 objetivos principais dessa palestra, seria reunir toda a família planetária. Quando eu falo essa família planetária, eu falo como cientista. Se você analisar todo o início, a origem da vida, como sendo a primeira substância possível a produzir a vida, seria o material genético, o DNA. A partir desse DNA, a origem de todos os seres vivos do planeta, nós nos consideramos assim como família. Seja eles homens, animais, vegetais, fungos, protistas e até bactérias e até vírus. Como eu vou trazer aqui uma nova informação científica sobre vida, né? Já foi aprovado, está aí mudando então os livros de biologia, mudando para melhor, né? A ciência agora aqui completando a religião, ou seja, tentando explicar essa religião de todos, né? Então, o primeiro objetivo é reunir a família planetária em uma só linguagem, não separando a cultura religiosa de que os homens ilusoriamente separam. Então, assim, ó, nós temos diversas religiões. E nenhuma pode falar que uma é melhor que a outra. A melhor religião é aquela que te satisfaz, é aquela que te faz bem, é aquela que aproxima você do Criador. Então não existe uma melhor que a outra, todos têm o mesmo fundamento, porém com linguagens totalmente diferentes, culturas diferentes. É como se você falar cadeira em português, em inglês, em francês, em alemão. Tem diversas palavras que simbolizam e significam o mesmo objeto. Então as diversas religiões, enfim, do planeta, elas têm o mesmo objetivo. O objetivo principal é a aproximação de Deus. Então, o segundo objetivo que nos traz aqui, ó, todas as religiões são e foram essenciais aos seres humanos, em cada época, tendo em vista o melhoramento interior que os aproxima, que nos aproximam de um Criador, de Deus, seja ele o nome que você levar, Javé, Jeová, Deus, corpo de luz, arquiteto universal, seja de qual for, né? Então, essa religião que nós processamos, ela vem com vários dogmas e culturas particulares. E essas culturas foram colocadas pelos próprios homens. Porque nenhuma divindade recebeu a informação de que esta é a religião de Deus. Não existe essa informação. Então, os próprios homens, ao seu tempo, e líderes de religiões, eles incutem
algo diferenciado simplesmente com uma má interpretação, não má, mas sim equivocada, de acordo com os costumes e conhecimentos da época. E hoje, a nossa época científica, nós devemos sim entender e colocar à prova tudo isso de uma forma mais tranquila, sem agredir, que é o principal, sem agredir e sem deixar ninguém de fora, né? E o último aspecto, o último objetivo principal, que eu também considero muito forte, né, é apresentar fatos e explicações de que a ciência amparada na religião, ela desvenda os mistérios que foram apresentados e que hoje ou amanhã podemos compreender. Então a ciência pode explicar em diversos aspectos todos os fenômenos científicos aqui. Eu tenho diversos, eu como biólogo, professor, biólogo, amante do corpo humano, vejo que diversos que eu achava que eram mistérios, né, das religiões, hoje em dia eu encaro como um fato plausível na ciência, porém, se deve a um start, se deve a um início, pois nada é por acaso. Não acredito que algo seja por acaso. Você está na família que está e não é por acaso. Você tem o que tem hoje e não é por acaso. Então a vida que você tem, ela é amparada por alguém que você não vê, que está muito próximo e caminha contigo. O problema é que tantos fatos ruins que a gente observa e a gente olha pelo lado ruim, não olha pela visão do aprendizado, que todas as nossas dores são aprendizados para um melhoramento moral e espiritual. Quando eu falo espiritual, eu não falo do espiritismo, do candomblé, da umbanda, e quando eu falo de religiosidade, eu não falo do catolicismo, do evangélico. Não, eu falo o que nos aproxima mais de Deus. É isso que eu mais tenho contato. Porque se a gente professar a religião de Deus, seria o amor. E esse amor, ele vai em todos os campos da caridade, começando por si, né? Então, quando a gente pensa assim, principalmente na ciência, né, a gente tem que separar as palavras religião, fé e espiritualidade. Então vamos separar para a gente ter um entendimento maior. A religião é a cultura criada pelo homem ao longo da história que recebeu uma inspiração divina. E essa inspiração veio no qual ele pôde escrever, como a Bíblia. A Bíblia foi escrita por diversas pessoas inspiradas por Deus. Isso não se nega. Isso em diversas outras religiões tem diversos nomes. São os médiuns, são a língua dos anjos que recebe e repassa aquelas informações, né? A bênção do Criador, a energia de luz que chegou e inspirou os homens a escrever toda aquela questão moral e a história do planeta, muitas vezes em parábolas que, naquela época próxima de 100, né, depois de Cristo, no ano 100 depois de Cristo, onde a Bíblia foi criada por diversas partes, né, tentou se explicar a formação do universo e da Terra de uma forma simbólica, né, e que hoje nós pegamos esse simbolismo, porque naquela época a língua era muito pobre, não se tinha muitas palavras para se explicar diversas coisas. Uma palavra explicava várias coisas ao mesmo tempo, né? Então nós devemos prestar atenção muito nesses aspectos para a gente não cair em erros, né? E a fé é o ato de acreditar em algo. Seja você que religião você processa, ou se você não tem religião, ou se você é ateu. Todos nós temos uma fé. A fé é aquilo que a gente acredita piamente. Aquele que não tem religião acredita em algo, o arquiteto do universo, que arquiteta algo para você, né? Tem os ateus também que não acreditam em nenhum criador, porém acredita que algo existe em uma sorte, ele acredita em algo, aquilo é uma fé para ele, né? Os religiosos, tendo como dogmas ou algumas religiões, professam a sua fé sobre aquilo. Muitas vezes você tem fenômenos que acontecem diariamente através da fé, do acreditar, né? Eu tenho aqui uma parente da minha esposa, né,
que hoje ela é espírita, e ela vem de um berço católico, e sempre que ela vai fazer oração, ela leva um terço às mãos, né? E há um tempinho atrás ela veio conversar comigo e falou assim, Flaubert, rezando o meu terço, durante a oração ele se partiu. E não foi só uma vez, foram várias, foram 5 terços que se partiram em menos de 2 semanas. Tem explicação para isso? Tem, e eu vou apresentar a explicação hoje. Então, aquela vontade, aquela fé da oração naquele terço, mas faz com que a matéria e o terço se parta? Sim. Nós vamos ver isso aí com a física quântica. Isso é possível. Né? E a espiritualidade. A espiritualidade é a sua ligação com o Criador. Isso é entre você e o Criador. Então não existe orações feitas e orações belas, longas ou curtas, que vão te aproximar de Deus, mas a oração do seu coração. Isso é espiritualidade. Você pode dizer 3 palavras, mas se for do fundo do coração, você vai sentir que ela tem efeito. Isso é muito importante. Falamos agora de uma parte que é a religiosidade, a religião, a fé, a espiritualidade. E a parte da ciência? Será que fica tão distante assim da religião? Não fica. E não fica. Eu vou começar aqui, né, com um monge augustiniano, que é basicamente o Lutero. O Lutero disse: ciência sem fé é loucura. E a fé sem a ciência é fanatismo. Olha isso, há muito tempo atrás, ele já vem trazendo a fé e a ciência como pontos de ligação entre o homem e o Criador. Tentando explicar a fé pela ciência e a ciência tendo bases na religião, na fé. Olha que interessante. Um pouco mais adiante, Louis Pasteur, um ícone na microbiologia, ele que pôs à prova o fato, né, a teoria da abiogênese. A abiogênese foi a criação da vida do nada, uma criação espontânea, uma geração espontânea de vida. Isso em biologia nós vemos muito, né, na origem da vida. Né? E Louis Pasteur, com um experimento muito simples, o famoso pescoço de cisne, ele provou que a vida provém de outra vida. E Louis Pasteur deu um grande salto na microbiologia, apresentando para a gente uma imensidão de bactérias e também como tratá-las, como curá-las, ou como preveni-las com a criação das vacinas. Olha que interessante. E disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito de ciência nos aproxima de Deus. Olha que fato extremamente interessante. Né? Extremamente interessante. Um ícone francês na ciência falando sobre Deus. Né? Outro ícone um pouco mais próximo da nossa geração, Albert Einstein, que dizia: a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência, ela é cega. Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade, energia igual a massa vezes a aceleração. Então, aí estão alguns passos onde nós vamos unir a religião com a ciência. Então, esses 3 ícones fundamentais. E depois desses 3 ícones fundamentais, eu tenho uma história muito, mas muito interessante. Uma história que isso é verídico. Um senhor de 70 anos viajava num trem, tendo ao lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia, né? E estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do ancião e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Olha isso no meio do cientificismo, próximo de 1900 e pouco, né? E o senhor disse: sim, mas não é um livro de crendices. É a palavra de Deus. Estou errado? E o garoto responde: mas é claro que está. Somente as pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias.
O senhor deveria conhecer um pouco sobre o que nossos cientistas pensam e dizem sobre isso. E o senhor, assustado, né? É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? E o garoto responde: respondeu esse universitário. Como vou descer na próxima estação, lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O senhor cuidadosamente abriu do bolso interno do paletó, deu um cartão ao universitário e no cartão estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisa Científica da Universidade Nacional da França. Essa história, ela é verídica. E toda vez que eu leio ela e eu lembro, eu me arrepio inteiro. Porque mas para que colocar a ciência contra a religião e a religião contra a ciência, se ambas têm base para se sustentar? É como os nossos pés no andar bípede, o direito após o esquerdo após o direito e assim por diante. Os dois se sustentam. Então nós temos bases com a Bíblia para poder desenvolver a ciência e muito bem desenvolvida. Nós vamos ver agora. Muito bem desenvolvida. Então, para a gente dar início aqui, a essas citações bíblicas, eu trago algumas. Não diferente, né, do que todos nós conhecemos. Eu vou trazer as mais comuns, começando pela Gênese, né? A origem de todo o universo. Nós temos a explicação aí, né, através do Big Bang. E se nós pegássemos esse Big Bang, que vou explicar rapidamente, foi uma expansão de luz e toda a matéria do universo expandida de um único ponto, foi chamado de ovo cósmico, né? Então essa expansão de matéria e energia provocou a formação do nosso universo. E se a gente pegar a Bíblia e ler a primeira frase da Bíblia? E Deus disse: faça-se a luz. E a luz assim foi feita. Como você pode falar em expansão de matéria cósmica para seres muito antigos naquela época, que não conheciam nem a célula, muito menos átomos, muito menos moléculas? Então tinha que se falar sobre algo que era plausível e que se conseguia ver. E assim se fez a luz. Então a expansão de luz, energia luminosa, eletromagnética, calor, né? E expansão de matéria deu origem, assim, a todo o nosso universo, como dia após dia estamos comprovando, né? Outra explicação que está lá na Bíblia, o ciclo dos elementos na natureza, né? Como explicar, assim, aquela famosa frase, né? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Como nós vamos explicar esse do pó viemos, ao pó voltaremos? Quando a gente analisa o ciclo dos elementos no planeta, nós entendemos que nós viemos do pó. Como você vai explicar átomos e moléculas novamente ao povo primitivo? Nós sabemos que uma mulher, quando engravida, precisa se alimentar para que ela faça a digestão, transforme aqueles nutrientes em moléculas simples, e essas moléculas simples são enviadas àquele embrião para que ele possa ter matéria-prima para construir os seus tecidos. E assim continua. Depois do nascimento vem a alimentação de toda uma vida e após a morte. Após a morte vem a decomposição do corpo. E assim o corpo acaba se decompondo e liberando átomos e moléculas de volta para o solo. Ah, mas a mãe comeu um alimento. Tá, mas de onde esse alimento veio? Ah, veio do boi. Tá, o boi comeu o quê? A grama. E a grama estava onde? No solo. O que a grama se alimentou? A grama fez a fotossíntese que buscou os nutrientes da terra. Olha que interessante, é um ciclo. Então nós temos diversas explicações. Outra explicação bem interessante seria os 7 dias da criação. E que através de um outro livro que eu vou citar logo mais a vocês, dá para a gente ter uma noção maior de que, será que existe dias como nós temos aqui na Terra para Deus? Por criar o nosso planeta em 6 dias?
Será que o tempo não foi ilusoriamente colocado como dia, como sendo o único aspecto de tempo que o homem tinha naquela época? Dia ou noite? E hoje nós temos toda uma datação de fóssil e uma estimativa de idade do planeta, e que nós separamos em eras. E essas eras são separadas por seres vivos, a formação e o desenvolvimento deles ao longo da história. Então nós temos diversos, o que a Bíblia chama de dias, diversos períodos de criação. E se você analisar a estimativa de milhões de anos ao longo da história até os dias atuais, pegando os seres vivos como parâmetro de tempo, você encontra os 5 dias da criação. O sexto, que nós vivemos agora. E o sétimo, onde Deus descansou. O sétimo está logo à frente. Nós somos tão imperfeitos, então Deus ainda trabalha com a gente. E se um dia nós deixarmos de ser imperfeitos, será que Deus precisará estar ao nosso lado? Não, Ele estará conosco, porque nós trabalharemos para um bem comum e não Ele por nós, evitando com que a gente faça muitas bobagens por aí. Olha que interessante, né? Então, seguindo aqui, eu trago um comparativo, como eu falei antes, né? Eu trago uma orientação de um livro. Quando eu li pela primeira vez, na verdade eu ouvi um audiolivro, né? Chama-se Evolução em Dois Mundos. Analisa este livro, a gente observa todo o desenvolvimento do planeta até os dias atuais e à frente. Nossa, mas por que você pega um livro psicografado? Porque ele antecipou em mais de 70 anos, diversas descobertas do nosso planeta. Por exemplo, o livro foi, vamos falar assim, editado e lançado em 1958. Porém, ele não foi lançado logo em seguida que foi escrito. Ele foi guardado por muitos anos. Depois ele foi lançado. Medo que o Chico Xavier tinha das críticas, porque tinha informações altamente avançadas e que ele desconhecia, Chico Xavier desconhecia da ciência, né? Por exemplo, o livro foi lançado em 1958 e fala sobre material genético, DNA. Watson e Crick, em 1953, praticamente 5 anos antes desse lançamento do livro, desenvolveu, né, e descobriram a dupla hélice do DNA, o material genético, né? Um pouco mais à frente, praticamente 7 anos à frente, em 1966, Van Bergen, Sinclair e Steven Ness, eles descobriram o DNA mitocondrial. E o livro fala de DNA mitocondrial o tempo todo. O tempo todo. Material genético mitocondrial. O que é isso? Para quem está muito longe, né, da escola, o DNA mitocondrial é o produtor de energia da célula, que utiliza o oxigênio e faz com que as nossas células tenham energia para desenvolver o seu metabolismo, né? A ligação das aves com os répteis. Em 1961 começaram os estudos, em 61, mas em 58 está alavancado no livro a ligação dos répteis com as aves. E essa ligação foi comprovada através do fóssil Archaeopteryx, encontrado muitas décadas depois, né? As células reprogramáveis, as células-tronco, que foram desenvolvidas e foram estudadas em 2007. 2007. E o livro já citava células-tronco. Células que não tinham nenhuma função, que se desenvolviam ao longo de sua trajetória celular. Olha que interessante. E temos uma informação há pouco tempo, né, de 2010, do DNA do Neandertal. Nós temos 30% de DNA dos Neandertais, e o livro cita.
as mesmas porcentagens como herança de evolução. E a mais nova informação, a definição de vida, que veio agora, o mês passado, em 2020. 200 cientistas analisaram uma nova explicação, uma nova definição da vida, que isso inclui seres que acabam absorvendo energia, utilizando as adversidades do ambiente como forma de adaptação. Nisso você inclui os vírus como seres vivos. E pode ser, como traz no livro, os vírus foram os primeiros seres da criação, antes mesmo das bactérias. Aí todo o livro de biologia vai ser mudado. Por enquanto, essa informação não está comprovada. Mas são tantas informações comprovadas que eu fico com medo de falar isso não é verdade. Eu prefiro esperar. Tanto é que na época que o livro foi lançado, um grupo de médicos foram até Chico Xavier e falaram o seguinte: Chico, nós analisamos o livro e tem uma informação errada. Qual que é a informação errada? De que o núcleo é o comando celular. Então tá. Então eu posso perguntar para o André Luiz, que ele é o autor do livro. Tudo bem. O Chico Xavier entrou, conversou com o André Luiz. Quando ele voltou, o Chico Xavier falou o seguinte para os médicos: olha, o André agradece a preocupação, né, o prestígio de vir até aqui, dar essa informação, mas ele disse que ele está certo e vocês estão errados. E foram embora, nervosos, bronqueados, mas décadas depois veio a informação. O comando celular não está no núcleo. É o metabolismo que se faz no citoplasma. O núcleo tem apenas o material genético que contém as informações hereditárias. Olha que interessante. Então, assim, devemos deixar de lado e falar que é balela, devemos analisar e esperar o momento oportuno, onde a ciência vai desenvolver e trazer novas informações. Mas por que isso não é passado na academia de ciências? O pessoal não trata isso como algo sublime? Não traz porque, como diz um físico, amigo de Décio Iandoli, né, que eu admiro muito, expositor espírita, é um médico gastroenterologista e trabalha com câncer, né, com células cancerígenas lá em Goiás. Ele fala o seguinte: a ciência avança à medida dos seus funerais. Por quê? Porque o PhD lá na faculdade, ele construiu toda uma base sobre um pensamento dele que foi desenvolvido na juventude e no início da maturidade dele, na fase adulta. Isso consolidou ele como doutor. E depois de 40 anos, uma nova ciência chega. Acha que ele vai deixar tudo o que formou ele de lado? Acho que não. Então, por isso que a ciência avança à medida dos funerais daqueles que estão à frente das faculdades, não permitindo assim que discussões pertinentes à ciência, que trazendo essa intimidade com a religião, possa acontecer. A religião é besteira, é fantasia, é muito dogmático. Então é um pouco difícil. Então nós caminhamos em passos muito curtos. Então a gente já começa, vamos voltar então à religião, vamos falar de Jesus. Como explicar então as curas de Jesus? As curas de Jesus são explicadas pelas próprias palavras dele. Como? Qual foi a frase que ele usou em todas as suas curas? Diz: a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Ou seja, ele próprio se curou. Mas como isso é possível? Como isso é possível? Nós temos a informação de hoje da ciência e vamos aprofundá-la até a física quântica. Vamos começar então a tentar entender esse conhecimento de que a fé da pessoa cura ela. Vamos entender? A célula. A célula é formada por diversas estruturas que geram o metabolismo celular. Ok. Todas essas estruturas são formadas por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos. Ótimo. O átomo, ela é uma partícula formada por diversas outras partículas cada vez menores.
é formada por elétrons, núcleos. E dentro desse núcleo é formado por nêutrons e prótons, que são subdivisõezinhas. E nesses prótons e nêutrons existem os quarks. Esses quarks estão sendo estudados diretamente pela física quântica. Então, quando a gente analisa esses quarks, a gente vai chegar na matéria quântica, que é a nova ciência, a nova física, né? E Louis de Broglie propôs que todas as partículas poderiam ser tratadas como ondas. Ondas de energia. Olha que interessante. E mais à frente, Erwin Schrödinger, bem difícil, né, pronunciar. Erwin Schrödinger propôs o modelo da mecânica quântica para o átomo, que trata os elétrons como ondas, porque eles giram numa velocidade tão grande que você não sabe aonde esse elétron está. 30% dele você sabe onde está, os outros você não sabe onde ele está. 70% você não sabe onde esse elétron está. Ora se comporta como matéria, ora se comporta como uma energia, como uma onda. Aí voltamos a Louis de Broglie, baseado nos trabalhos de Planck e Einstein, que mostram como as ondas de luz podem exibir propriedades de partículas, ondas de luz, propriedades de partículas. E isso teorizou as partículas que podem ter as propriedades de ondas, as teorias das cordas. Então essas partículas são cordas, essas cordas vibram como o vibrar da corda de um violão. Porém, elas podem vibrar em todas as direções. Então, essas cordas, essas energias vibrando, essas partículas cordas que vibram, elas podem formar diversas outras partículas, como acontece no interior de muitas estrelas do nosso universo. A expansão de energia de um Sol gera elementos. Isso é comprovado pela astronomia. Isso é comprovado. Né? E isso é falado. Olha que interessante. Então, essas partículas vão gerar outras partículas, outros átomos também. Né? Então, a partir daí que a gente entende que essas partículas são ondas e ondas são energias, a gente volta à cura de Jesus. Quem é o centro emissor das vontades do nosso corpo? O cérebro. Se a gente analisar o cérebro em si, a gente entende que o cérebro, em toda a sua composição, ele é igual. Ele tem os seus neurônios têm todas as suas estruturas neuronais e funciona através de uma bomba de sódio e potássio. Para quem estiver assistindo, estiver no curso pré-vestibular ou na faculdade, vai entender, né? Onde gera a diferencial elétrica que libera um impulso elétrico. Então, todos os cérebros funcionam da mesma forma. Mas como é possível que cada um pense de forma diferente? Cada um de nós tenhamos aptidões diferentes. Será que esse cérebro não é um receptor de uma energia a mais? Eu vou comparar. Vamos pegar um computador. O seu cérebro é um computador. Se você sentar na frente do computador, ele só vai funcionar com o comando que você der. Se você não der comando, ele não vai funcionar. E se eu sentar à frente do seu computador, ele vai funcionar de acordo com as minhas vontades com que eu vou exercer. Então, eu entendo o cérebro, assim como os neurocientistas agora estão desvendando e publicando artigos que são assim, ó, inúmeros, inclusive na psicologia, de que recebe informações de um algo a mais, e esse algo a mais é aquilo que pode te levar à ascensão ou à depressão. Isso é fato. Isso é fato. É só buscar a origem da depressão. Tem uma origem? É psicológica. E onde está o psicológico? Na mente. E onde está a mente, se o cérebro funciona da mesma forma? Se fosse assim, nós ingeríamos um medicamento e todos estariam curados. E não é desta forma. Não é desta forma. Então vamos buscar a mais. Neste livro de André Luiz, que fala A Evolução em Dois Mundos,
ele traz a seguinte definição: as nossas células são animáculos infinitesimais domesticáveis do nosso organismo. Como assim? Domesticáveis? Sim, assim como a gente domestica nossos animais. A gente ensina algo a eles, mas precisa ter um comando. Eu vou trazer um trecho do livro que é fantástico, que explica muito bem o que ele vem dizer. Animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, ou seja, no nosso corpo, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e na natureza dos tecidos em que se agrupam. Então, depende do tecido, ele vai se organizar de uma forma ou de outra. Obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhe comanda a existência. Isso está na página 35 do livro, no item Forma das Células. É um livro fantástico para quem é da área da biológicas. Eu indico muito para vocês lerem. E se você não conseguir entender, bem-vindo ao clube. Eu não consegui entender muita coisa, não. Eu estou lendo pela segunda vez e trazendo atlas de anatomia, trazendo livros de fisiologia, como esse aqui atrás de mim, esse verdinho aqui, ó. É um livro de fisiologia médica, para poder entender algumas citações que ele cita ali e que eu não desconheço. Eu preciso ir lá, abrir, para poder entender. E agora eu entendo completamente. E esse livro foi escrito há mais de 70 anos atrás. Psicografado. Para a gente continuar aqui, ó, vamos voltar às curas de Jesus. Entendendo, então, que as nossas células são são animáculos domesticáveis que funcionam de acordo com os nossos pensamentos, então, Jesus estava certo. A tua fé te curou. Ou seja, a vontade de melhorar de cada pessoa que foi curada, de chegar até Jesus, porque Jesus não chegou em nenhuma pessoa e falou assim, ó, te cure. Ele ia atrás de alguém, não. Todas as pessoas que foram curadas foram atrás de Jesus. Foram atrás. Buscaram a cura. E não é isso que a nossa vida nos traz o tempo todo? Se você quer a cura, se você quer a melhora, você vai ficar sentado esperando cair no seu colo? Não cai. Como diz o mestre, também falou Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então você tem que dar o primeiro passo. Então as pessoas que foram curadas foram até Jesus, e assim com o magnetismo dele e toda a influência divina de Jesus, a pessoa acreditando estar curada, ela própria se curou. Mas é claro, a figura magnífica de Jesus dá uma vantagem muito grande para que isso aconteça, né? Então eu trago hoje em dia uma pesquisa que foi feita há pouco tempo e aprovada. Olha só, pacientes com Parkinson, que gera tremores no corpo, né? Foram submetidos a cirurgias com células-tronco. Então vamos supor lá, 20 pacientes tinham Parkinson e entraram nessa pesquisa. Entraram nessa, vamos falar assim, nesse método científico, né? Porém, o médico que ia operar, que ia introduzir as células-tronco no cérebro dos pacientes, ele escolheu alguns pacientes na hora. Ele não sabia quem eram os pacientes. Ele foi designado em fazer a cirurgia naquele momento, naquele instante. Então, ele escolheu alguns pacientes. Depois de ele ter feito a cirurgia, ele não teve mais contato com os pacientes. Um segundo neurologista recebeu esses pacientes e fez a análise do pós-operatório. E a primeira pergunta foi: os pacientes eram todos anestesiados, todos sofriam a intervenção cirúrgica, tá? Mas só alguns receberam células-tronco. E aí foi perguntado no pós-operatório para esses pacientes: você acredita ter recebido as células-tronco? 90% dos pacientes acreditavam que sim, receberam as células-tronco. Tá? E aqueles que falaram que sim, receberam as células-tronco, desses, 70% dos pacientes não receberam as células-tronco. Olha que interessante. Desses 90 que falaram que eu acredito, eu recebi as células-tronco, desses 90,
a maioria parou os tremores, liberou mais cortisol e mais dopamina na corrente sanguínea, que fez com que a pessoa se livrasse dos tremores. Mas desses 90% que falam sim, eu recebi, 70% não receberam, ou seja, menos de 30% receberam as células-tronco. E muitos pacientes melhoraram. Muitos pacientes melhoraram. Porém, esses pacientes que foram avisados que não receberam as células-tronco, voltaram o tremor logo em seguida. Nossa, isso parece uma questão de placebo. Placebo é aquele medicamento que o pessoal, os médicos colocam farinha e fala assim, ó, aqui tem um medicamento para dor de cabeça, toma que você vai melhorar. E a pessoa toma e a dor de cabeça vai embora. Esse é o efeito placebo, né? E isso aconteceu. Aí então os médicos falaram o seguinte, encontrou uma cura, a cura do Parkinson. Não. Eles perceberam que tinham algo a mais aí, que isso fazia com que eles melhorassem. Olha só que interessante. Então, sobre esse efeito placebo, que estimula a melhora, mas você também tem o oposto, o efeito nocebo, que promove a doença. Isso é muito utilizado nos países que fazem magia negra. A pessoa acredita que está enfeitiçada, que passou por algum trabalho, e ela se permite a isso, degradando o seu próprio corpo. Pessoas que fumam a vida inteira, elas falam assim, quando eu parar de fumar, eu vou ter algum problema. E realmente, ela para de fumar, a doença acontece. O enfisema, o câncer de pulmão acontece, né? Como diz então ali Hipócrates, que é o pai da medicina, ele dizia o seguinte, na época dos gregos, na época da Grécia Antiga, dizia o seguinte, melhor saber que doença aquele paciente tem é você entender que paciente tem aquela doença. Ou seja, você entender o indivíduo como um todo. O indivíduo como um todo. Não simplesmente ver a doença que ele tem e medicar. Hoje em dia nós sabemos que as melhores consultas são aquelas que atrasam horrores, não é verdade? Por quê? Porque o médico conversa com o seu paciente, ele tenta entender qual é a origem daquilo tudo, ele tenta entender a vida do paciente. Ele, ali na consulta, ele já 30% já melhora o paciente, porque ele orienta, ele instrui a melhor forma de viver para ele. Se a doença já está encravada no corpo, ele vai tentar sanar de alguma forma. Né? Então, nas faculdades de medicina, já se leciona que 90% do sucesso no tratamento dos pacientes começa pela empatia. A empatia, o tratamento daquele paciente. Décio Iandoli, né, que é o médico gastroenterologista que eu comentei há pouco tempo, expositor espírita, disse que uma vez ele errou na receita e deu ao paciente, ele ligou para você e falou, mas ele deu um calmante para o paciente, né? E era para dar um antidiarreico, né? Ou seja, para ele parar de ter diarreia. Ele ligou para o paciente, olha, escuta, eu errei, desculpa, eu errei na receita, é um outro medicamento. Não, doutor, tá tudo certo. Eu estou bem. Eu estou normal. Olha que interessante. Então, a cura já foi feita no ato que ele tomou o medicamento, acreditando que ia parar a diarreia e parou. Então, o direcionamento do entendimento dos medicamentos é diferente de pessoa para pessoa. Então, o medicamento pode dar certo para uma pessoa e pode não dar certo para outra, pelo entendimento interior consciencial que ela tem. Né? Eu tive crises de dores de cabeça, né? E que eu sempre acreditei que uma aspirina C não tem princípio ativo para sanar a dor de cabeça, mas eu, quando era pequeno, acreditava que tinha, né? Eu tomava aspirina C, efervescente, e passava a minha dor de cabeça. Hoje eu entendo que não é esse princípio, não dá mais certo, não funciona.
Olha que interessante, não funciona, né? Então, a partir daqui a gente entende, então, as formas com que Jesus, né, acabava curando a própria pessoa, acreditando fielmente sobre aquilo, e a cura vem. Diversos milagres que são oferecidos a diversos santos, né, a diversos padres também, a diversos pastores, né, todos aqueles, a pessoa tem uma fé, e aquela fé é tão árdua que faz modificações lá nos quarks do interior do átomo da pessoa, onde aqueles quarks se alinham e aquelas células voltam a vibrar de forma normal e a pessoa volta a ter saúde novamente. Olha que interessante. Então, é possível a gente notar isso numa família onde você tem o filho doente, o pai doente e a mãe cuidando dos dois. Fala, mas se o pai e o filho vai ficar doente, a mãe vai ficar doente também. A mãe fala, não, vou ficar doente. Não, não dá tempo de ficar doente, eu tenho que trabalhar e cuidar dos dois ainda. Ou seja, ela não se permite abertura para ficar doente. Olha que interessante, né? Então, tendo em vista a nossa vontade, a nossa mente, para que nós possamos ter o condicionamento de saúde, nós chegamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é um ícone na prevenção do suicídio, que nós devemos lembrar, nós devemos ficar atento. Por quê? Porque a depressão é a segunda maior doença do planeta. Ela é a segunda maior doença do planeta. Em 2030, dizem os especialistas e os estudos, vai ser a primeira causa de patologias no mundo. A primeira. Aí você incute junto com a depressão as síndromes do pânico, as fobias. Isso tudo vem de onde, como eu disse no começo, né? Vem de algo emocional. E esse algo emocional existe? Ele está na sua matéria? Ele está em um algo a mais. Lá no nosso espírito que trazemos. De acordo com a sua vontade, ela é materializada nos nossos tecidos. Então, dizem os estudos que a faixa etária maior de suicídio ela vai dos 18 aos 35 anos de idade e está crescendo a cada ano entre as crianças. Cada vez mais crianças tomando ansiolíticos, crianças superagitadas, que não conseguem se satisfazer com aquilo que tem dentro de casa, querem sempre mais e mais e mais e mais e mais. Será que isso é bom para elas? Esse ansiolítico? Nós devemos entender de uma forma totalmente diferente, tentar satisfazer o que essa criança quer de uma forma com conteúdo, não simplesmente algo vazio, não é verdade? Então, quando a gente entende que as crianças, isso aqui é um fato, isso aqui é um fato que, deixa eu só colocar aqui na parte do meu Instagram que já acabou. Então, assim, quando a gente entende uma pesquisa que foi feita entre as crianças, dizem o seguinte: 70% das crianças que acompanharam os pais em cultos religiosos na infância, elas têm 60% mais resistência a não entrar nas drogas e na bebida e mais resistência contra a depressão. Isso é um estudo muito interessante e muito importante. Fala em alguma religião, não cita alguma específica, fala alguma religião, né? Então isso traz o fator emocional do querer, da vontade. Então, quando a gente entende que a ciência está aliada a essas religiões, a religiosidade, a espiritualidade, a gente concretiza a saúde corpo e mente. Porque se a mente está sã, o corpo está são também. Como diz os gregos, mente sã, in corpore sã. E isso é um fator extremamente importante. Quem está no seu trabalho diário pensando em ter que fazer projetos aqui, repara que não fica doente. Não fica doente. A pessoa cabisbaixa, chateada, né? Ah, eu estou sofrendo, como eu estou sofrendo. Logo, logo ela vai ter uma doença. Como diz os antigos, né? Sempre a avó falava, né?
olha, essa criança está muito quietinha, está muito moadinha, já ela vai ficar doente. Dito e feito, 3 dias depois a criança está doente. Não que teve uma dor de garganta aquela hora, ela não estava. Né? Ah, mas tem o fator desencadeante da doença. Né? Não. Quando a gente fica depressivo, nós abaixamos a guarda, nosso corpo ele entra em um estado de latência, que onde até os nossos leucócitos, que são as nossas células protetoras do corpo, elas acabam deixando passar algumas coisas e acabamos baixando a nossa imunidade. Então, para a gente terminar essa palestra aqui, para terminar, eu vou trazer uma frase de André Luiz, né? A gente concluir isso tudo, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Toda matéria é energia tornada visível e que toda a energia originalmente é força divina que nos apropriamos para o interior dos nossos propósitos, aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Olha que bonito. E olha que frase maravilhosa. Então, nos ensina que todo esse bem que nós praticamos, nós somos prestigiados, e todo o mal que nós praticamos, nós estamos sujeitos a transformar esse mal num bem. Olha que interessante. Então, assim, a gente termina e faz esse desfecho final, que foi muito importante, a gente fazer essa ligação da nossa fé com a ciência.